Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje o nosso tema é o direito do consumidor no Brasil. A gente tem aqui um material bem interessante, olha só, trechos de manuais, o próprio Código de Defesa do Consumidor, o CDC, né? E também várias súmulas, decisões judiciais importantes, principalmente do STJ, mas tem coisa do STF também. É legal ver a variedade, né? Vai desde o básico, os princípios, até uns casos bem específicos, recentes. Tem julgado de 2023, 2024 e até uma menção a 2025 num caso simulado. Dá para ter uma visão bem completa, eu acho. Exatamente. E o CDC, que é lá de 1990, a Lei 8.078, ele foi um marco, né? Mudou mesmo as relações de consumo por aqui. Ele nasceu de uma constatação bem clara. Quase sempre, o consumidor está numa posição mais frágil que o fornecedor. Mais frágil como? Menos informação, às vezes menos poder de negociar, menos conhecimento técnico, sabe? Então a nossa ideia aqui é justamente pegar essas fontes todas e tentar extrair o essencial. Ver os direitos, os deveres e, claro, os mecanismos que tentam equilibrar um pouco mais essa balança. Ok, então vamos lá, vamos desembrulhar isso. Começando pelo começo, né? Quais são os pilares, os princípios que norteiam tudo isso? Olha, um dos principais, talvez o ponto de partida mesmo, é o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Ali fala isso com todas as letras. O consumidor é a parte mais fraca. E isso não é só grana, né? Não, de jeito nenhum. Muitas vezes a maior vulnerabilidade é informacional. Falta informação clara para decidir, sabe? Ou falta entender tecnicamente um serviço mais complexo, um produto. Reconhecer isso, essa vulnerabilidade, é a base para toda a proteção que vem depois. Faz todo sentido. Se um lado é mais fraco, o outro tem que ter um cuidado maior. Isso me leva a pensar na boa-fé objetiva, né? Aquela ideia de que se espera ética, lealdade dos fornecedores. Como isso funciona na prática? Exatamente. A boa-fé objetiva, ela impõe um padrão de conduta. Na prática, significa, por exemplo, um dever muito forte de informar. Não é só vender, tem que dar informação clara, correta, precisa, sobre tudo o que importa. Característica, preço, risco, garantia. Tudo mastigadinho? Tem que ser. E olha só, quando o produto ou serviço é perigoso, essa informação sobre o risco tem que ser ostensiva, bem clara, bem visível. É uma questão de lealdade mesmo, de respeitar a expectativa que o próprio fornecedor criou, né? Entendi. A informação como ferramenta para diminuir aquela vulnerabilidade que você falou. Agora, uma dúvida. Quem o CDC protege exatamente? É só quem vai lá e compra, quem assina o contrato? Não. A proteção vai além. Claro, tem o consumidor padrão, né? Aquele que compra ou usa o produto para si mesmo, como destinatário final. Mas a lei também criou uma figura muito importante, o consumidor por equiparação. Equiparação. O que é isso? Significa que todas as vítimas de um acidente causado por um produto ou serviço defeituoso, elas são consideradas consumidoras para poder buscar reparação, mesmo que não tenham comprado nada. Puxa, dá um exemplo. O exemplo clássico que os tribunais usam é o dos bystanders, sabe? Pessoas que estavam, por exemplo, no local de uma queda de avião. Elas não compraram passagem, mas sofreram danos. Elas podem usar o CDC para processar os responsáveis. Isso amplia muito o dever de segurança dos fornecedores, né? O estrago pode ir muito além de quem comprou. Nossa, isso realmente estende bastante a proteção. Imagina o impacto para a gestão de risco das empresas. Falando em problemas, em falhas, a lei trata diferente um produto que só não funciona bem e um que, sei lá, causa um acidente? Sim, essa diferença é chave. Está no coração da teoria da qualidade do CDC. Basicamente, a lei divide a responsabilidade do fornecedor em duas categorias grandes: responsabilidade por vício e responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, que a gente chama de defeito. Vício e defeito. Ok. O vício é um problema de adequação, de qualidade ou quantidade. Pensa numa TV que não liga, ou num pacote que veio com menos produto do que dizia. O produto fica impróprio para o uso, ou o valor dele diminui, ou não é o que foi prometido. Tá. E nesse caso? Nesse caso, a responsabilidade é solidária. Significa que toda a cadeia, fabricante, importador, loja que vendeu,
todo mundo pode ser chamado para resolver o problema para o consumidor. Entendi. E o defeito? Aí o defeito ou o fato do produto ou serviço, a questão é segurança. O problema não é só ele não funcionar, é ele causar um dano além do próprio produto. É o acidente de consumo. Tipo o celular que explode. Exato. O celular que explode e machuca alguém ou o alimento contaminado que causa uma intoxicação. Aqui a responsabilidade é objetiva, não precisa provar culpa e ela cai primeiro no fabricante, no produtor, construtor, importador. Na origem da cadeia. Isso. A ideia é, quem criou, quem lucrou com aquele produto que pode ser perigoso, tem que assumir o risco. Entendi bem a diferença. Vício é no valor ou uso do produto, defeito causa dano fora dele. E a responsabilidade muda. Solidária para o vício, objetiva e mais focada no início da cadeia para o defeito. Certo. E se for um vício, o que o consumidor pode exigir na prática? Bom, no caso do vício, a lei dá um prazo para o fornecedor. Geralmente 30 dias para ele tentar consertar. Só 30 dias? Geralmente sim, para a maioria dos casos. Se nesse prazo ele não conseguir resolver ou não quiser, aí o consumidor ganha o poder de escolher. Ah, ele pode escolher. O quê? O quê? Ele pode escolher entre trocar o produto por um novinho, igual, ou pegar o dinheiro de volta, corrigido, ou então, se ele quiser, pode ficar com o produto, mesmo com defeito, e pedir um abatimento no preço. Interessante dar opções para o consumidor não sair perdendo, né? Exato. Ferramentas concretas. E aquela responsabilidade objetiva por defeito, sem precisar provar culpa, tem alguma exceção, alguma brecha para o fornecedor escapar? Tem, mas são poucas. O fornecedor pode escapar se provar, por exemplo, que ele não colocou aquele produto no mercado. O que o defeito que estão falando simplesmente não existe. Ou, e isso é bem importante, se a culpa foi toda do próprio consumidor, ou de um terceiro que não tem nada a ver com o fornecedor. Culpa exclusiva da vítima, que chamam? Isso. E também se fala em caso fortuito ou força maior, mas tem que ser algo totalmente fora do controle do risco do negócio, algo externo mesmo. Agora um detalhe fundamental. Para profissionais liberais, médico, dentista, advogado, a regra é diferente. Ah, é? Como assim? Para eles, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, aí sim precisa provar que houve culpa. Negligência, imprudência, imperícia. A lógica é que o serviço deles é muito pessoal, né? Baseado na confiança, na habilidade individual. Entendi a distinção. Certo. Agora vamos para um tema que sempre dá o que falar. Publicidade. Aqui a coisa fica interessante mesmo. Como é que o CDC lida com as promessas dos anúncios? O CDC pega pesado aqui. O princípio-chave é o da vinculação da oferta. Basicamente, tudo que for anunciado ou informado de um jeito suficientemente preciso vira parte do contrato. Obriga o fornecedor. Prometeu, tem que cumprir. Exatamente. Prometeu, cumpriu. E além disso, a lei proíbe 2 tipos de publicidade: a enganosa e a abusiva. Qual a diferença? Enganosa é a que mente ou omite informação importante e te leva a erro. Sobre preço, qualidade, benefício, sabe? Aquela que não conta a história toda ou conta errado. E a abusiva? A abusiva é pior. Ela mexe com valores sociais. É a que discrimina, que incita a violência, explora medo, desrespeita o meio ambiente. Ou que se aproveita da ingenuidade da criança, sabe? Ou promove algo perigoso, sem cuidado. O foco aí é proteger de mensagens que são nocivas, antiéticas. Você tinha mencionado um caso das fontes sobre publicidade enganosa. Pode dar um exemplo prático que chegou na justiça? Claro. Tinha um caso interessante. Uma construtora e um banco anunciaram juntos a venda de imóveis e prometeram isenção de ITBI, que é um imposto da prefeitura. Muita gente comprou por causa dessa promessa. E aí? E aí que a isenção não valia para todo mundo que comprou, o pessoal teve que pagar o imposto. O tribunal viu isso como publicidade enganosa, porque criou uma expectativa que não era real, né? E mandou as empresas devolverem em dobro o imposto que os consumidores pagaram. Nossa, em dobro? Isso mostra o peso da publicidade, né? Com certeza. Não pode prometer o que não vai cumprir. E aquelas propagandas mais disfarçadas?
Tipo merchandising em novela ou influenciador que recomenda algo sem dizer que é pago. Como fica? Olha, o critério principal que a doutrina aponta é a identificação. O consumidor tem o direito de saber que aquilo é publicidade. Se está lá o merchandising, mas está na cara para o espectador, que é uma propaganda inserida ali, geralmente tudo bem. O problema é quando a publicidade é velada, sabe? Disfarçada de notícia, de opinião espontânea. Aí tenta enganar o consumidor sobre a natureza daquilo. Isso sim seria uma violação. Entendi. A chave é a transparência. E essa questão da publicidade enganosa pode ir além de uma reclamação, de um processo cível. Pode dar cadeia. Pode sim. Pode ter consequência criminal. O próprio CDC e uma outra lei, a 837, prevêem crimes contra as relações de consumo. Fazer afirmação falsa ou enganosa sobre produto ou serviço ou omitir informação importante pode sim levar a um processo criminal. Inclusive, a lei até exige que os anunciantes guardem os dados técnicos que comprovam que eles anunciam, para poderem se defender e para a fiscalização poder checar, né? Falamos da publicidade, antes da compra. Mas e depois? Contrato assinado, especialmente aqueles contratos longos, cheios de letrinha miúda. O consumidor ainda tem proteção ali? Com certeza. O CDC não protege só na hora de vender. Protege durante todo o contrato. E uma das ferramentas mais fortes para isso é declarar nulas, sem efeito nenhum, as cláusulas consideradas abusivas. Nulas como? Simplesmente não valem. Exato. É como se não estivessem escritas. E a lista de exemplos que a lei dá nem é completa. Qualquer cláusula que coloque o consumidor numa desvantagem exagerada ou que seja incompatível com a boa-fé, o juiz pode considerar abusiva. Que tipo de cláusula os tribunais já disseram que é abusiva? Tem exemplos nas fontes? Tem vários. Um caso comum é de plano de saúde negar cobertura de stent. Aquela pecinha para artéria, sabe? Mesmo cobrindo a cirurgia cardíaca. O tribunal diz, não faz sentido cobrir o principal e negar o material essencial. Pois é. Outro exemplo, cláusula que deixava o plano de saúde cancelar um contrato coletivo assim, do nada, sem motivo justo. Também foi considerada abusiva. Ou aquela prática de empurrar para o consumidor a conta da comissão de corretagem na compra de imóvel, sem avisar direito, de forma clara e destacada. E aquela de perder tudo que pagou se atrasar? Essa é clássica. A lei proíbe expressamente. Cláusula que diz que se o consumidor desistir ou não conseguir pagar um financiamento, ele perde tudo que já pagou. Isso é visto como um enriquecimento sem causa do fornecedor. Não pode. E o famoso direito de arrependimento? Aquele de compra pela internet. Ah, sim, artigo 49 do CDC. Super importante. Se você compra ou contrata fora da loja física, internet, telefone, catálogo, vendedor na porta, você tem 7 dias... 7 dias? Para quê? Para desistir, para se arrepender, contados da assinatura ou do recebimento do produto ou serviço. E não precisa dar motivo nenhum. É um prazo para pensar melhor. E se desistir? Recebe de volta tudo que pagou, na hora, com correção. A ideia é proteger de compra por impulso ou porque você não viu o produto ao vivo antes, né? Além das cláusulas abusivas e do arrependimento, tem mais alguma proteção no contrato que vale a pena a gente saber? Tem sim. Algumas bem úteis. Por exemplo, para serviço, o fornecedor tem que dar um orçamento antes, detalhado com tudo. Mão de obra, material, pagamento, prazo. E esse orçamento vale por quanto tempo? Vale por 10 dias, a não ser que combinem diferente. Isso evita surpresa na hora de pagar a conta, né? E outra regra de ouro, se uma cláusula do contrato for duvidosa, mal escrita, ela tem que ser interpretada do jeito que for melhor para o consumidor. Isso ajuda muito. Muito bom. Agora, vamos descer para alguns setores que sempre geram muita dúvida, muita reclamação. Bancos, por exemplo. Banco tem que seguir o CDC mesmo? Tem sim, sem dúvida. O STJ já bateu o martelo faz tempo, tem até súmula, a 297, o Código de Defesa do Consumidor se aplica sim aos bancos e financeiras. E os juros? Aquela história de juros abusivos. Então, sobre juros, a visão dos tribunais é a seguinte. Só porque o juro é maior que 12% ao ano, isso não quer dizer automaticamente que ele é abusivo em contrato de banco. O mercado financeiro tem suas regras.
Mas eles podem sim ser revistos pelo juiz se forem absurdamente desproporcionais comparados com a média do mercado para aquele tipo de operação, ou se colocarem o consumidor numa situação muito, muito exagerada de desvantagem. E a capitalização juros sobre juros é permitida desde que esteja claramente combinado no contrato. Mas ainda se discute o quão clara essa combinação tem que ser. Entendi. E sobre aqueles cadastros de devedores, SPC, Serasa, o famoso nome sujo, quais os direitos aí? O ponto-chave é comunicação prévia. Antes de botar o nome de alguém lá, a empresa ou o próprio cadastro tem que avisar a pessoa por escrito. Para dar chance de pagar ou reclamar, né? Exato. Para dar a chance de resolver antes de negativar. E tem outra coisa importante, da súmula 385 do STJ. Se a pessoa já tem uma outra inscrição legítima e anterior no cadastro, geralmente ela não consegue indenização por dano moral por uma segunda inscrição, mesmo que essa segunda seja errada. A não ser que a primeira também esteja sendo questionada, claro. E o tal do credit scoring, a pontuação de crédito? É legal? O STJ diz que sim, é legal, desde que os critérios usados para calcular a nota sejam objetivos, transparentes e não invadam a privacidade da pessoa. Ok. Mudando de área, transporte aéreo. A gente ouviu falar de umas mudanças. O CDC perdeu força aí? Olha, teve uma mudança importante sim, mas com limites. O Supremo, o STF, decidiu em dois casos famosos, o RE 636331 e o RAG 766168, que, olha só, para voos internacionais, as regras das convenções internacionais, tipo a de Montreal e a de Varsóvia, elas valem mais que o CDC quando o assunto é indenização por dano material. Dano material tipo mala extraviada. Exato. Extravio, perda, avaria de bagagem. Isso significa que pode ter um limite de valor para essas indenizações baseado nessas convenções. A justificativa está na Constituição, que dá um status especial para esses tratados. Ah, então o CDC não vale mais para voo internacional? Calma, não é bem assim. Isso vale para voos internacionais e especificamente para danos materiais como bagagem. Para voos domésticos, dentro do Brasil, o CDC continua valendo com tudo. E mesmo nos internacionais, o CDC ainda se aplica para outras coisas. Que coisas? Dano moral por atraso gigante, cancelamento, falta de informação, overbooking, problemas na prestação do serviço em si. Para isso tudo, o CDC continua aí. Então não é que ele foi afastado, ele só cedeu espaço para as normas internacionais em pontos bem específicos. Entendi a nuance, é importante saber onde cada um se aplica. E nos planos de saúde, o que os tribunais têm dito mais? Nos planos, os tribunais costumam ser bem protetivos com o consumidor. Tem muita decisão obrigando a cobrir atendimento de urgência e emergência, mesmo se a pessoa ainda está no período de carência, sabe? Sei. Aquele exemplo do stand que eu dei é outro caso clássico. Os juízes falam: é abusivo negar material que é essencial para uma cirurgia que o plano cobre. A interpretação das cláusulas tem que ser sempre a favor do paciente, para impedir que o plano use uma brecha no contrato para negar tratamento. Além desses setores, tem mais algum conto que vive aparecendo nas decisões e afeta o consumidor no dia a dia? Tem sim, alguns são bem comuns. Por exemplo, responsabilidade do banco se roubarem seu cartão e usarem. A justiça entende que a segurança é risco do negócio do banco. Então, em geral, o banco responde se tiver fraude, a não ser que prove que foi culpa exclusiva do cliente. Ah, interessante. Outra coisa é a devolução em dobro do que foi cobrado errado. Aquele artigo 42, parágrafo único do CDC. Pagou o que não devia, tem direito a receber o dobro de volta. A não ser que a empresa prove que foi um erro justificável, um engano que não dava para evitar. E tem também a súmula 473 do STJ, que proíbe venda casada de seguro na hora de fazer financiamento imobiliário pelo SFH. Você tem o direito de escolher sua seguradora. Com tanto direito assim reconhecido, como é que o consumidor faz para buscar isso na prática, na justiça? Tem algum atalho, alguma ajuda? Tem, o CDC pensou nisso. O mecanismo mais famoso é a inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova, explica isso. Normalmente, quem acusa tem que provar, né? Mas no CDC, o juiz pode inverter isso.
Ele pode dizer que é o fornecedor quem tem que provar que o produto não tem defeito ou que o serviço foi feito direitinho. E quando o juiz pode fazer isso? Quando o que o consumidor está falando parece verdade, é verossímil. Ou quando fica claro que o consumidor tem dificuldade para conseguir a prova, seja por falta de conhecimento técnico ou de grana. É uma ferramenta muito forte para equilibrar a briga na justiça. Ainda se discute qual o melhor momento para o juiz decidir isso, se no começo do processo ou só lá na sentença. Mas a tendência é decidir antes, para todo mundo saber as regras do jogo. Entendi. E os prazos para reclamar ou processar? Sempre confundo prescrição e decadência. É fácil confundir mesmo, mas vamos simplificar. Decadência é para reclamar do problema no produto em si, do vício. A TV que não liga, a comida estragada, prazos curtos. 30 dias para coisa não durável, 90 dias para durável. Conta da entrega ou de quando o vício aparece. Reclamar formalmente para o fornecedor interrompe esse prazo. Ok, decadência é para o vício. E prescrição? Prescrição é para pedir indenização pelo dano causado pelo defeito, o acidente de consumo. A TV que explode machuca, o prazo é bem maior, 5 anos. E só começa a contar quando a vítima descobre o dano e quem foi o responsável. É a tal da actionata subjetiva. Entendido. Decadência para o vício, prazo curto. Prescrição para o dano do defeito, prazo longo de 5 anos a partir do conhecimento. Boa! E se o problema for cobrar uma empresa que sumiu, faliu, fechou as portas, o consumidor dança? Não necessariamente. O CDC tem uma carta na manga. A desconsideração da personalidade jurídica. Nome complicado. O que faz? Permite que o juiz, em alguns casos, ignore a separação que existe entre a empresa e os donos dela, para poder usar os bens pessoais dos sócios para pagar a dívida com os consumidores. E o legal é que o CDC usa a teoria menor para isso, diferente do Código Civil, que exige prova de fraude e confusão patrimonial. Para o consumidor, basta que a empresa ser uma pessoa jurídica separada seja um obstáculo para o pagamento. Se a empresa faliu, fechou do nada, não tem bens, isso já pode bastar para o juiz ir atrás do patrimônio dos sócios. É uma proteção muito importante contra a empresa que some no mapa. E quando um problema atinge um monte de gente ao mesmo tempo? Um loteamento com problema, uma propaganda enganosa para todo mundo. Tem como defender todo mundo junto? Tem sim. São as ações coletivas. A ação civil pública é a mais conhecida. Elas deixam que o Ministério Público, a Defensoria, associações de consumidores processem em nome de toda aquela galera afetada. Para defender que tipo de interesse? Interesses difusos, que são de gente indeterminada, como no caso da publicidade, ou coletivos, de um grupo específico, tipo usuários de um serviço, ou até individuais homogêneos, que são direitos individuais, mas que nasceram do mesmo problema, como todo mundo que comprou um produto com o mesmo defeito. É muito mais eficiente, né? E garante que o pessoal tenha acesso à justiça para problemas que sozinho talvez nem valesse a pena processar. Geralmente a ação rola no lugar onde o dano aconteceu. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, qual é a grande mensagem do CDC e dessas decisões todas? Para mim, fica bem claro que o CDC não é só uma lei. É todo um sistema de proteção, né? Que parte da ideia de que a relação de consumo é desigual mesmo. Ele vê a vulnerabilidade do consumidor e tenta de várias formas reequilibrar as coisas, dando informação, responsabilizando quem fornece, controlando o contrato, facilitando ir para a justiça. Exatamente, é isso aí. Desde os princípios básicos como a boa-fé, passando pelas regras de responsabilidade por vício por defeito, até chegar nessas ferramentas de processo, como a inversão do ônus da prova, a desconsideração da personalidade jurídica. O objetivo final é um só: fazer os direitos do consumidor valerem de verdade, não ficar só no papel, sabe? Transformar em resultado concreto, em justiça no mercado. Para proteger o consumidor, mas essa mesma fonte fala da importância da educação para o consumo, algo que tinha que começar lá na escola. Aí fica a pergunta para a gente pensar: até que ponto a força dessa proteção toda depende também de ter consumidores mais conscientes, mais críticos, mais informados, não só dos direitos, mas de como o mercado funciona para poder tomar decisões melhores por conta
conta própria. Fica aí para a gente refletir. Agradecemos muito a companhia nessa exploração detalhada do direito do consumidor aqui no Brasil. Até a próxima!